Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas mídias sociais e também aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação, sejam todos muito bem-vindos. Nosso estudo de hoje é a mensagem doutrinária Depressão. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 933 e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Como de praxe, como todas as nossas atividades na Casa Espírita, nós começamos com uma prece. Aqueles que quiserem e puderem cerrar os seus olhos, elevando nosso pensamento é Deus, Jesus, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, para que nos incluam, nos inspirem nesse estudo, cujo tema é muito pertinente para a época em que nós estamos vivendo. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Eu sempre faço uma pergunta inicial também, quando venho aqui. Existe alguém que está vindo na Casa Espírita pela primeira vez? Se tiver, ninguém. Então, vamos ao que nos interessa. Nós fomos beber nessa fonte aqui, que é Depressão, uma história de superação, cujo autor é Richard Simonetti. A depressão é o tipo de condição emocional que não podemos permitir que nos envolva. O espírita tem conhecimento suficiente das belezas imortais para não se deixar entregar a esse tipo de enfermidade. Simonetti nos diz: a depressão é definida como um mal do nosso tempo. No entanto, se considerarmos sinônimo de melancolia, constataremos que ela sempre esteve presente na vida humana. Já Hipócrates, há 2500 anos, a definia assim: uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão, fixado em uma mesma ideia, constantemente abatido. E ao longo dos séculos, a depressão tem sido associada a fatores hereditários. O Espiritismo abre o leque e no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito François de Geneve comenta com o título de A Melancolia. Ele diz: sabem, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos corações e leva a considerar a vida amarga, é que o espírito, ansiando a felicidade e a liberdade, se cansa, preso ao corpo que lhe serve de cadeira, faz esforços em vão para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo sofre a influência, vem o cansaço, o abatimento, uma espécie de apatia. Eu vos julgais infelizes. É quando aqueles dias que a gente está meio para baixo, o espírito quis sair, se libertar, mas ele está preso ao corpo e nos leva a essa apatia. E o François de Geneve continua, nos recomenda: resistam com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. As aspirações por uma vida melhor são inatas ao espírito de todas as pessoas,
Mas não busquem nesse mundo e agora, quando Deus vos envia os Espíritos para instruírem acerca da felicidade futura. Aguardem pacientemente o anjo da libertação para ajudar a romper os liames que mantêm o espírito cativo. Ele nos recomenda para esperarmos que Deus vai mandar os Espíritos e nos libertar desses cordões que prendem o Espírito ao corpo. Continua François de Geneve. Lembrem-se de que tem uma missão a cumprir, quer dedicando-se à família, quer cumprindo diversas obrigações que Deus os confiou. Se durante esse exílio e provação abandonar os encargos, desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentem os decididos, duram pouco e vos conduzirá a companhia de amigos por quem choram e que vos estenderão os braços a fim de guiar a uma região que as aflições da terra não chegam. E ele nos fala para nos lembrarmos que tem muitos amigos do outro lado que esperam por nós. Não nos afatiguemos nessas apatia, que lá para onde vamos as aflições da terra não chegam. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 933, pergunta: as pessoas quase sempre causam seus sofrimentos materiais, também causam seus sofrimentos morais? A resposta é: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões são torturas da alma. Nós podemos ver nesse momento atual em que o Brasil passa muitos sofrimentos materiais acontecendo, principalmente no Rio Grande do Sul. Pouso Alegre já viveu a mesma situação em janeiro. São sofrimentos materiais que independem da vontade da pessoa, mas o meu ciúme, a minha inveja, são sofrimentos que eu busco para mim. É isso que os Espíritos estão respondendo a Kardec. Na questão 943, por que o desgosto da vida, que sem motivo se apodera de certas pessoas, vem de onde? E a resposta é: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de estéril e a vida escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto trabalha a fim de uma felicidade mais sólida e mais saudável. Esse desgosto que a gente tem, às vezes, é porque a gente não está tendo o que fazer. Que se tivesse o que fazer, a gente não ficava pensando nessas amarguras que nos atormentam. Na questão 958, ele insiste: porque a pessoa instintivamente tem horror ao nada, porque o nada não existe. Um copo vazio, ele está vazio? Não está, ele está cheio de ar. Então, lá dentro desse copo vazio tem alguma coisa, e o nada não existe. Joana de Anjos nos disse: a mensagem da vida é a harmonia. A depressão é como a noite que cai subitamente sobre o dia. É nuvem ameaçadora que esconde o sol. É tóxico que envenena os jardins floridos que construímos para o nosso bem-estar. Eu gosto da Joana de Anjos porque ela é muito poética e nos puxa a orelha com delicadeza.
E para evitar a depressão, use a vacina da coragem pela prece. As síndromes de infelicidade tornam-se estados patológicos de nostalgia, isto é, de saudade, que induzem a depressão. O ser humano tem necessidade de se sentir livre. Vítima da insegurança e do arrependimento, fica fácil a instalação dessa saudade, dessa nostalgia e da depressão, porque vive no estado de procura de esconderijos, normalmente sombrios. Mas aí eu pergunto, existe esconderijo iluminado? Todos os esconderijos normalmente são sombrios. E a nostalgia traz inconscientemente momentos que pareciam felizes. Toda perda de bens, de prazer, produz estados nostálgicos. E se ficar martelando na ideia, gera tristeza e pessimismo. A depressão é sempre uma forma doentia do estado nostálgico, desse estado de saudade. Se a gente ficar martelando nessa saudade, nós vamos fatalmente cairmos na depressão. E Richard Simonetti, aqui nesse livro, nos diz: a depressão pode ter 3 origens. A primeira é constitucional, endógena, algo ligado à estrutura física do paciente, como se fosse hereditário, um desajuste no cérebro que favorece a depressão. Aí os cozinheiras de plantão, uma forma de bolo amassado, como é que sai o bolo? Amassado. Se o cérebro estiver amassado, a depressão se instala nesse amassamento do cérebro. A segunda causa pode ser existencial. Se o paciente não consegue lidar bem com os problemas do dia a dia, relacionados com a família, profissão, saúde, vida social, resvala para uma superexcitação nervosa que poderá redundar em estados depressivos. Vamos lá, um chefe mal-humorado, um casamento desajustado, filhos complicados, enfermidades repetentes, dificuldades financeiras, tudo isso, ou em conjunto ou isoladamente, pode ser profundamente perturbador. A gente está sempre reclamando do chefe. Ele nunca é um chefe bom, excelente, ele sempre tem um defeito. Pode ser que esse defeito do chefe vai nos induzir a uma depressão, mas se nós não soubermos trabalhar com isso. Um casamento, os filhos, uma doença, tudo isso pode nos conduzir à depressão, mas trabalhemos nisso. E a terceira causa, a depressão causada por espíritos obsessores que submetem suas vítimas à magnetização maléfica. E isso vem de muito tempo atrás. Jesus expulsou espíritos malignos que causavam tristeza. Na passagem evangélica nós podemos ver Jesus curando a sogra de Pedro, que estava com uma dor de cabeça. Ele fez a imposição de mãos, praticamente tirou dela a depressão que a impedia de trabalhar. A depressão é quase sempre acompanhada da perda de fé em si mesmo, nas pessoas e em Deus. A filosofia religiosa não consegue fazer a pessoa voltar ao equilíbrio que tinha. Não se acha capaz de reagir aos estímulos. Nós vemos muitos religiosos aí depressivos, tanto nas igrejas católicas, evangélicas e da casa espírita. Todos nós somos vítimas dessa depressão. E é uma viola desafinada que não toca e não se deixa tocar. A depressão tem a forma de um equipamento desorganizado que não deixa o organismo se organizar.
O corpo em desalinho leva a estados emocionais irregulares. O corpo se sente e a mente também. Quando a depressão começa, se apresenta como desinteresse pelas coisas e pessoas que antes tinham sentido existencial. Atividades que estimulavam a luta, realizações que eram motivadoras para o sentido da vida. É como se a vida perdesse o sentido. É o vazio existencial. E à medida que se agrava, a desistência faz que o paciente se encontre em um lugar onde não está a sua realidade. Se eu estiver depressivo, vou assistir uma partida de futebol, mas não assisto a partida de futebol. Só estou no estádio, mas muito longe. Pode parar em qualquer situação, sem que participe da ocorrência. Olhar distante e a mente sem ação, fixada na própria compaixão, na descrença da recuperação da saúde. Mas a maioria dos depressivos pode conservar a rotina da vida com muito esforço, acreditando-se incapaz de resistir à situação vergonhosa e desagradável por muito tempo. Quando a gente está no estado depressivo, faz automaticamente as coisas, com muito esforço. Para calçar um sapato é um sacrifício. Para lavar o rosto de manhã é outro sacrifício. No estado saudável, a pessoa sente-se bem, tem dor, tristeza, nostalgia, ansiedade. Essa oscilação da normalidade é característica da pessoa, de todos nós. Quando essas ocorrências trazem infelicidade, parecendo grandes tormentas, a depressão está se instalando, tomando corpo lentamente, em forma de reação ao mundo e a tudo ao redor. Então, a doença emocional apresenta-se nos dois níveis da personalidade, a mente e o corpo. Ideias que foram recalcadas e que se negam a externar-se, como tristezas, incertezas, medos, ciúmes, ansiedades, contribuem para estados de depressões, que só podem ser resolvidos à medida que sejam liberados, dando vazão à carga emocional perturbadora. O medo que eu tenho de cachorro, se eu não liberar esse medo, ele pode me levar à depressão. O medo de escuro pode me levar à depressão. É imprescindível que o paciente, no caso eu, libere o seu conflito para superar esse estado depressivo. A partir do instante que eu começo a trabalhar esse meu medo de cachorro, de escuro, eu começo a liberar e sair dessa fase depressiva. Outras vezes, a perda de sentimentos, a fuga para uma indiferença diante das desgraças próprias ou dos outros, o fechar-se em si mesmo, por negar-se a amar e reclamar a falta de amor dos outros. Quando eu me nego a amar, eu estou abrindo portas à depressão. Quando eu me nego a ser amado também, abro portas à depressão. E se alguém se interessa a conversar com o depressivo, com essa pessoa depressiva, ela se desfaz em lágrimas, chora feliz. Mas se essa pessoa não estiver a fim de livrar do sofrimento, logo volta ao seu mundo fechado, não quer conversa com ninguém e nem com nada. Nem sempre a depressão toma a forma de autodestruição, mas de um coração pesado ou preso que se arrasta com muito esforço para cumprir a rotina, quando o corpo insiste em ficar na cama. Esse comportamento transfere para o corpo, tornando ele rígido, sem harmonia de movimentos. Jacó de Mello, no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, diz que o horizonte do cara depressivo, da pessoa depressiva,
é a ponta dos pés, que ele está sempre olhando para baixo. E o corpo fica rígido. Alguns estados depressivos levam a impulsos suicidas. A pessoa tem pensamentos de fracassado, que a vida não deu nada do que sonhava, queria que as pessoas conspiraram para a sua desgraça, quando era exatamente o contrário. E mesmo assim, esse pensamento volta. Esse estado depressivo pode levar a uma causa suicida. O nosso colega Peterson, há 2 semanas atrás, fez uma palestra muito boa aqui a respeito do suicídio e suas causas. Para essa situação, alguns processos obsessivos podem contribuir e levar à depressão e ao transtorno psicótico de autodestruição. Seja qual for o que provoque esses distúrbios, é importante que a pessoa saiba que não é um doente, que passa por uma fase de doença, que trabalhando em si mesma vai reencontrar os objetivos da existência. E é onde entra a questão 909 de um livro dos Espíritos, que diz: a pessoa pode vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? A resposta é sim. O que lhe falta é vontade. O depressivo precisa de muita vontade, e essa questão 909 de um livro dos Espíritos, ele precisa focar muito. Se não tiver esforço pessoal, vai ser muito difícil. O encontro com a consciência é muito importante, porque liberta da fixação na ideia depressiva para a renovação mental. E aí, uma vez desperta a fome, ofereça todos os pratos disponíveis. Libertou a pessoa para a consciência, dê a ela um passeio no parque ou na praça, as bioenergias do passe, da água magnetizada, do reiki, da logoterapia ou atendimento fraterno, psicoterapia, grupos de ajuda e o que a pessoa precisar. Quem vai decidir qual a melhor forma é o paciente ou um dos familiares mais chegados. Ideias que tornam livres a pessoa é no instante de levar a esses passeios, mostrando para ela que a vida é dela e precisa de motivação para encarar. E aí a criação de uma psicosfera, tanto em casa como no trabalho, psicosfera saudável, são recursos valiosos para a reconquista da saúde. A pessoa é a medida dos seus esforços e lutas interiores para o autocrescimento, para conquistas das paisagens emocionais. E aí, quando nós olhamos para nós, daquele ser humano primitivo ao ser humano que somos agora, existe um abismo entre aquele e nós. São incontáveis realizações e sacrifícios que nos impulsionam para o infinito. No entanto, tem havido uma predominância dos instintos em prejuízo da razão. Nós vamos na academia criar músculo, mas é tudo externo. Precisamos criar a musculatura interna, sair da natureza animal em relação à natureza espiritual, sair do egoísmo para o altruísmo. E apesar de todas as discussões filosóficas, sociológicas, éticas e morais, o ser humano ainda não conseguiu um desenvolvimento interno como no comportamento externo. A evolução exterior é mais fácil de ser adquirida em relação à natureza interior. Essa
impõe uma vigilância e sacrifícios especiais na área do sentimento e da razão. É muito difícil eu deixar o egoísmo para me tornar um altruísta. É muito difícil eu liberar o egoísmo, tornar mais uma pessoa mais afável. E o objetivo essencial da existência humana é a aquisição do estado perfeito de equilíbrio físico e mental. Aí nós vemos uma obra literária muito bonita e boa, que é O Médico e o Monstro. E olhando para nós, vemos um anjo e um demônio. Essas duas essa dicotomia tem que viver em harmonia. Quem não consegue harmonizar os dois polos passa vítimas da desorganização dos sentimentos que produzem emoções fortes. Essa dicotomia psicológica permanece no ser humano em desenvolvimento emocional e espiritual. O esforço da pessoa para se conhecer a si própria é a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que induz a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do seu próximo. Essa questão 919 é onde nós fazemos o nosso balanço diário. Que nós, mesmo encontrando compensações de prazer, a insatisfação da ansiedade de poder empurra a vítima ao transtorno depressivo, porque a ânsia de dominação causa um vazio interior que pode levar à agressividade e à violência. Nesse ponto, o indivíduo não tem problema. Quem tem problema são os outros. O depressivo não tem problema, ele acha. Quem tem problema são os outros. E aí nos lembra o filósofo nihilista francês Jean-Paul Sartre, quando ele disse: o inferno são os outros, nós somos o céu. Mas se o inferno são os outros, o céu também é. Para o depressivo, o agrupamento social saudável é que está com problema, ele pensa, não ele. Mas, como vencer a depressão? É importante que os pacientes sejam todos tratados pela medicina da terra. Os médicos são os seus instrumentos. E há medicamentos poderosos que interferem na química do cérebro, proporcionando alívio. E existe a medicina do céu, do centro espírita, que é a oração, os passes magnéticos, vibrações e reuniões mediúnicas. Mas o recurso maior, a medicação de fundo, será a mudança de atitude, procurando um comportamento compatível com os valores do Evangelho, a terapia maior para os males do corpo e da alma. Jamais nos faltará apoio dos nossos mentores, dos nossos familiares desencarnados, dispostos a nos orientar e sustentar na luta em favor da nossa renovação, desde que sejamos firmes e perseverantes. E aí o trabalho em favor do próximo é eficiente estímulo para que tenhamos melhoras. Toda obsessão implica sintonia. Se me preocupo com a prática do bem e saio a campo participando de atividades que visam o bem-estar do próximo, mudo o padrão vibratório e o espírito perde o contato comigo. Poucos sabem o que é a depressão. Aniquila a vontade, essa vontade de viver tira a tranquilidade. E temos o depoimento de um depressivo. A pior hora da depressão é de manhã. O desejo matinal é que um buraco se abra debaixo dos pés.
E a melhor maneira de combater o mal é praticar o bem. Quando praticamos o bem, sintonizamos com os bons espíritos. Tanto quanto o vício, o erro, a indiferença estabelecem sintonia com o mal. Por amor, se enfrenta qualquer desafio. A coragem chega. Deus deu ao ser coragem para que a coragem dê Deus ao ser. Os espíritos que perturbam as pessoas são tão ou mais necessitados de ajuda do que as suas vítimas. E o diabo também é filho de Deus. Os laços que ligam obsessores a obsidiados não devem ser cortados. É melhor que sejam desatados a partir do trabalho em favor da mudança. Mudança de postura, de renovação em ambas as partes, tanto no obsessor quanto no obsediado. Quando nos dispormos a ouvir os apelos do alto, passamos a distribuir bênção ao redor dos nossos passos. Se a obsessão pode ser consequência da depressão, também a depressão pode ser consequência da obsessão. Causa e efeito aqui se conjugam. E fica difícil estabelecer qual vai ser o primeiro. A depressão é a causa maior do suicídio, essa porta falsa que apenas precipita o espírito em sofrimento 1000 vezes acentuado. E aí temos o depoimento daquele depressivo interior. Não é que eu queira apenas viver. Desejo ser útil, prestar serviço ao próximo, acentuar esta divina sensação de plenitude, de comunhão com as fontes da vida. Ele mudou o estado dele, que antes era depressivo, querendo achar um buraco no chão, e aí ele acha que ele é útil e precisa fazer coisas para melhorar a vida. E seria ótimo se todos tivessem o propósito de viver em plenitude, a partir do empenho de fazer ao próximo o bem que gostaríamos de receber, como ensina Jesus. Não há angústia, nem depressão, nem desajuste que resista ao esforço consciente de alguém que descobriu essa fórmula mágica do bem viver. E aí temos uma religião racional como o Espiritismo, sem fórmulas para ocultar o seu conteúdo, que é otimista, que convida o indivíduo a assumir as suas dificuldades, trabalhando-as com naturalidade, sem a preocupação de parecer o que ainda não consegue, estruturada na realidade do ser imortal, com as glórias e limitações. É valioso recurso terapêutico para liberar dos conflitos afligentes. Não devemos deixar que a tristeza nos vença. A felicidade virá com o nosso esforço no cumprimento da missão terrena que nos foi confiada. Devemos ser fortes e corajosos quando sobre nós desabarem as inquietações e tribulações de nossas populações. Façamos como Jesus fez com a tempestade, ela foi acalmada. Quando nós estivermos em tempestade, clamemos a Ele para nos livrar e acalmar a tempestade que está sobre nós. Os sofrimentos morais, por serem torturas da alma, são de solução mais difícil que os de ordem material. O hábito saudável da boa leitura, da oração em convivência e sintonia com as esferas mais altas, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Esse hábito saudável do Espiritismo nos convida a fazer sempre. Fazemos sempre leituras edificantes. Fazemos o Evangelho no lar. E sempre que possível,
participar de alguma atividade de benefício ao nosso próximo. Que amanhã, o próximo, poderemos ser nós. A gente nunca sabe o que a vida nos reserva. A gente sempre quer o melhor. E esse melhor a gente faz praticando o altruísmo. E não deixemos que a apatia, a tristeza, a melancolia chegue perto de nós, que é a porta aberta para nós entrarmos na depressão. Agradeço a atenção de todos e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Aqueles que quiserem, puderem encerrar os seus olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, os mentores dessa casa, os mentores que aqui conosco estiveram, nos iluminando, nos incluindo para o estudo dessa noite. Que possamos voltar aos nossos lares mais agradecidos, mais fortalecidos, com mais um conhecimento. Que Jesus nos ilumine e nos proteja ao retorno aos nossos lares. Que assim seja.